Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta com as lições Betel Dominical Sala dos Adultos. Hoje nós vamos tratar sobre a lição de número 11, que será ministrada no dia 16 de março de 2025 e está sob o tema o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vida, sempre nos lembrando que estamos debaixo do tema trimestral, o movimento pentecostal, a chama do Espírito, que continua a incendiar o mundo. Amém? Então, como eu disse, lição de número 11 vai ao ar dia 16, ou será ministrada dia 16 de março de 2025, e o tema é o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. Bem, o texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, o versículo de número 6, que está escrito assim: e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. A verdade prática: como discípulos de Cristo que têm uma missão a cumprir, devemos buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo e o contínuo enchimento do Espírito. Os três objetivos da lição são estes. Primeiro, compreender o propósito do revestimento do Espírito Santo na vida do crente. O segundo objetivo, identificar a diferença entre o batismo com o Espírito e a regeneração. E o terceiro objetivo, ressaltar que o batismo com o Espírito Santo é para todos os que creem na promessa. Como os irmãos podem ver, e como sempre fazemos, nós destacamos algumas palavras, alguns assuntos, alguns temas que nos norteiam dentro daquilo que nós queremos analisar dentro da lição. Lógico que é uma aula da Escola Bíblica Dominical, porém, com uma análise nossa, vamos dizer assim, com aquilo que o Senhor Deus nos ensinou, com aquilo que nós aprendemos nessas quase quatro décadas que estamos trabalhando principalmente com escola dominical. Então, você vai ver sempre nós colocando aqui, ou introduzindo, ou escrevendo, ou tentando exemplificar aquilo que nós estamos querendo dizer para corroborar com a lição e aumentar o escopo do aprendizado do aluno, tá bem? Então, hoje, nós vamos falar propriamente dito, como já dissemos, quer dizer, o batismo do Espírito Santo e o pentecostalismo clássico. Por que esta preocupação? Obviamente que nós poderíamos perguntar por que esta preocupação. Ora, irmão Maurício, estamos em pleno século XXI, existem coisas que nós nem precisaríamos mais estarmos falando. É verdade, é verdade. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo não falou com estas palavras, mas ele disse: olha, eu gostaria muito de estar alimentando vocês com um tipo de alimento mais sólido, mas eu não posso, porque uma grande parte de vocês ainda estão se alimentando de leite, quer dizer, do alimento rudimentar de uma criança. Quer dizer, eu gostaria de estar um pouco além dentro do campo doutrinário para vocês, mas não posso, porque alguns, se nós começarmos a entrar por este caminho, alguns ficarão perdidos. E eu tenho que voltar aos rudimentos da doutrina, como diz também o escritor aos Hebreus, né? Nós não vamos falar quem é, porque nós não sabemos. Mas ele diz que em determinado momento nós estamos regressando, regredindo para este tipo de ensinamento, quer dizer, para os rudimentos da fé, para os rudimentos da doutrina. E é interessante nós pensarmos assim, né? Estamos num momento em que as pessoas podem estar falando, podemos falar sobre... Mas falar sobre carnaval no século XXI, tendo em vista tudo que nós temos diante de nós, as perseguições, as zombarias, os escárnios, tudo que o diabo tem feito, ainda precisa falar, né? Logicamente que existirão
doutores, professores, superintendentes, pastores, que estarão aí empreendendo tempos valiosíssimos acerca desses tipos de heresias que ainda, infelizmente, chamam a atenção da igreja. Muita coisa ainda chama a atenção do povo de Deus, e não é concernente ao reino de Deus, não. É concernente ao mundo mesmo, e este é o problema. Por isso que é um ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que balança cai. Mas existem coisas reluzentes, brilhantes, que ainda chamam, tem a aparência de coisa preciosa, de algo precioso, mas não passa de um mero brilho, de um lusco-fusco, de um engano, de uma, como que eu poderia dizer, de aquele engodo visual, como é que nós chamamos? Deixa eu me lembrar, é uma palavra muito fácil, né? É uma ilusão de ótica, não idiótica, mas uma ilusão de ótica, quer dizer, os nossos olhos pregam vista, e principalmente quando nós caminhamos pelas veredas da concupiscência dos olhos, Então nós precisamos tomar cuidado sempre com isto. Veja, por quê? Nós vamos notar, principalmente nas leituras que nós vamos fazer, nós já falamos e não lemos ainda, o pedido, o motivo de oração, que é este: para a expansão da igreja. Ore para que o Espírito Santo continue nos usando para a expansão da igreja de Cristo. Também nós vemos um propósito nesta oração. E nós vemos também, no esboço da lição, a introdução, o primeiro tópico, o revestimento de poder, em Lucas e Atos. 2, o batismo no Espírito Santo. 3, aspectos bíblicos fundamentais para isto. E a conclusão. O que nos chama a atenção, ou que vai dar início, o pontapé inicial aqui, o ponto de partida da nossa, porque a ponto de partida da lição está escrito: é preciso revestimento de poder para fazer a obra de Deus. Nós vamos falar bastante sobre isso também. Quer dizer, bastante dentro do tempo que nós temos, que não é muito. Mas na introdução diz que, diante de tantos ventos de doutrina e da busca exacerbada por novidades. Vamos parar aqui e vamos pensar nisto, vamos analisar esta frase. Veja, diante de tantos ventos de doutrina, nós temos falado em todas as aulas sobre isto, como eles são transmitidos, por quem eles são transmitidos, quais as aparências que eles têm ao serem transmitidos, e tudo isso nós nos preocupamos. Mas, principalmente, eu gostaria de me deter nesta frase, a busca exacerbada por novidades. Nós, infelizmente, vivemos no tempo em que o povo é movido, infelizmente é movido por esses tipos de coisa, e não é de hoje, não é moderno. Tanto é que a lição da CPAD, da Sala dos Adultos, ela está falando que as heresias vêm com uma nova roupagem. E quer dizer, é de todo verdade esta frase, é de todo verdade. Porque o inimigo, ele não cria nada, ele só, vamos dizer assim, ele dá uma demão de tinta, ele põe uma vestimenta nova e dá a impressão de novidade. E o povo, no dia de hoje, infelizmente, ele é atraído por estas novidades. Quantas vezes nós vimos aí no decorrer, há não muito tempo atrás, nós vimos, já citei, vou citar novamente, as pessoas correndo atrás de dentes de ouro, disto, daquilo, revelações disso, daquilo, a nova unção, nova versão, paletó, cuspe, assopro, uma infinidade de novidades que não faziam parte do nosso escopo e nem fazem, graças a Deus, parte do nosso escopo doutrinário, quer dizer, da defesa da nossa fé, da nossa declaração, das nossas declarações de fé. Esses tipos de coisa não fazem parte. Porém, nós vamos ver que, infelizmente, por causa desse desejo exagerado do ser humano, principalmente os crentes, por novidades, há um descambamento, uma correria muito grande todas as vezes que se vê esse tipo de coisa. Quer dizer, o povo não para analisar, o povo não para pensar, o povo não para
para comparar com as doutrinas bíblicas que vêm para nós através das Sagradas Escrituras. Não, simplesmente eles têm anseio por novidades. E estes anseios fazem com que eles busquem desesperadamente. E, obviamente, tudo. Alguém já viu aquelas brincadeiras, e até jogos oficiais de futebol? Às vezes o jogador ele é tão bem, ele é bom naquilo que ele faz, Então, obviamente, ele vai atrair um número maior de marcadores. E alguns marcadores, com desejo exacerbado de conter aquele tão bom jogador, ele vai tomar dribles, que fala, né? Desconcertantes. Quer dizer, tem hora que vai ser um lençolzinho, um chapéu, um no meio das pernas, uma bicicleta, vai tomar como é que chama, aquele chapéu mexicano, e vai tomar dribles que a torcida vai à loucura. Mas por quê? Por causa do exagero. Ele quer tanto fazer uma coisa, ou se pensando em se dar bem, ele conseguir, a partir dali, notoriedade, visibilidade, e ele vai, infelizmente, passar por momentos, alguns passam pelos momentos mais humilhantes de suas carreiras, tá bom? Eu estou usando o futebol porque o futebol é chamado de paixão nacional, né? A maioria gosta, né? A maioria do sexo masculino e até do sexo feminino, muitos do sexo feminino gostam de futebol, e é uma coisa bonita. Veja, mas as novidades aqui, né? Vamos ver as novidades. A busca por novidades. Onde nós vemos novidades? Vamos atravessando, vamos passando, né? Nós temos aqui a segunda parte da lição, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, mas isso nada nos impede de falarmos aqui, seguirmos as setas, né? Seguimos as setas. Essa busca exagerada, né? Ela vem por quê? Porque nós não nos apegamos totalmente às Sagradas Escrituras. Ora, e nós sabemos que vivermos através das Sagradas Escrituras não é tão fácil, mas nós buscamos, né, exageradamente as novidades. Que novidades são essas? De vez em quando aparece aí um profeta, aparece aí um missionário, uma missionária, um bispo, uma bispa, qualquer tipo de coisa que se dê um nome ou se tem uma aparência. Veja, esse exagero na vida dos cristãos que deveriam se conter único e tão somente com as doutrinas das Sagradas Escrituras e seus pregadores por Deus levantados, não. Eles vão atrás dessas novidades, se perdendo pelo caminho, tá bem? E quando nós olhamos assim, nós falamos que quando nós vemos determinadas coisas também, veja, o tema já fala a promessa que transforma vidas. Veja, no problema aqui do exagero, do exagero, você deixa ela muito tempo aberta, ela também do exagero da pessoa que vai com muita sede ao pote atrás de novidades. O que vai acontecer com ela? Ela vai se perder naquilo que Deus está fazendo. E o que é que Deus está fazendo? Quando nós continuamos olhando para a introdução da lição que nós estamos falando, o Senhor também, o escritor está falando conosco sobre algo que nós precisamos nos ater, que é a questão do revestimento. Quando nós falamos de revestimento, nós estamos falando de Deus trabalhando, ou de Deus tendo um propósito, de Deus tendo um objetivo, um alvo. Quando olhamos para a lição, outra coisa que nós precisamos prestar muita atenção é qual é o objetivo, qual é o alvo, qual é o propósito de Deus naquilo que Ele está fazendo. Veja, o propósito deste revestimento de poder. E cita Atos, capítulo 1, versículo de número 8, que é muito conhecido por toda a igreja evangélica. Então, nós estamos pensando ainda aqui na questão da introdução, veja, esclarecer o propósito desse revestimento de poder. Qual é o propósito do revestimento de poder? Veja que quando nós formos lá para o primeiro ponto, nós vamos falar sobre a finalidade, da finalidade do poder, da finalidade do revestimento. Nós vamos falar sobre isto,
tá bem? E qual é a finalidade? Qual o objetivo? Qual é o revestimento? Era para nós nos aparecermos? É para nós nos acharmos melhor do que os outros? É para nós, amanhã ou depois, a partir do revestimento de poder, pintarmos uma placa bonita, criarmos aí um slogan, criarmos um desenho e abrirmos uma igreja, né? Vamos ser aí filhos de Davi, vamos ser os abre-salões, né? Da vida. São aquelas pessoas que acham que o revestimento de poder concede a eles este direito, outorga, chancela a cada um deles este direito. E nós temos visto isso em uma maior escala. Cada dia que passa, existem pessoas que, ao invés de entenderem o propósito de Deus com o revestimento dele em suas vidas, eles acabam se perdendo neste caminho. Então nós vemos aqui, olha, qual é o propósito desse revestimento de poder? Tá bem? Se nós formos lá no ponto de número 1, nós vamos ver a finalidade. A primeira finalidade dela, né, nós já temos aqui, testemunhar. Porém, quando nós viemos para o ponto de número 1 e falamos sobre missão e capacitação, este revestimento de poder, qual o seu propósito, qual é a sua finalidade? Nós falamos de missão, e o que é missão? É enviar, é ser enviado, é ser mandado, é ser levado a fazer, como está escrito em Atos 1:8. Ora, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos que a visão primária do revestimento de poder não é para que eu me apareça, não é para que eu demonstre, não é que eu pense ser melhor do que os outros cristãos, ou ser melhor do que o cristão que ainda não foi selado, não foi batizado com o Espírito Santo. Mas a primeira coisa que nós vemos é a questão da missão. Veja, missão. Qual é a missão? Missão e capacitação. E Lucas destaca esta conexão entre o poder do Espírito Santo e o cumprimento da missão. Veja, ele consegue ligar estas duas obras de Deus através do derramamento ou do revestimento de poder. Qual é ele? Qual é esta conexão? É o poder do Espírito Santo e o cumprimento da missão. O poder do Espírito Santo nós podemos olhar como revestimento. E o revestimento e o cumprimento da missão é a partir do revestimento nós irmos até os campos evangelísticos, campos missionários, onde o Senhor nos enviar para nós semearmos a sua palavra. Então nós olhamos aqui o propósito deste revestimento de poder em Atos 1:8, primeiro, missão e capacitação. Nós vai enviar, mas antes do envio, nós precisamos ser capacitados, nós precisamos ser revestidos. Este revestimento de poder, ele vai trazer até nós uma capacitação para fazermos, veja, uma aptidão maior para realizarmos determinados trabalhos. Vamos ver a pessoa, quando ela entra numa empresa, ela entra como ajudante geral, ela vai fazer cursos de capacitação. Amanhã ou depois ela vai ser aí uma pessoa que confere a produção. Depois ele vai fazer outro curso, ele vai ser o chefe do setor, depois ele vai ser o gerente. Veja, cada curso, cada momento que ele vai vivendo, ele vai adquirindo capacidade para desenvolver um trabalho mais além. Tá bem? Um trabalho talvez específico, seja o mesmo que ele entrou como um ajudante, porém numa especificação muito maior, quer dizer, uma aptidão muito maior para desenvolver aquele trabalho. Agora, ele não somente sabe fazer, ele sabe ensinar, ele sabe corrigir e ele sabe preparar outros funcionários, outras pessoas para aquele trabalho. Veja, quando nós falamos de capacitação, nós estamos falando de crescimento, de desenvolvimento. Quando falamos de capacitação espiritual, nós estamos falando desta conexão, desta ligação que existe entre o poder do Espírito Santo e o cumprimento da missão. Sabe? Pensarmos assim, eu sei fazer, eu posso fazer? Posso, mas desta maneira eu posso fazer melhor, eu posso fazer com mais qualidade,
eu posso fazer com mais aptidão. Quer dizer, é sempre pensando que o Senhor tem um propósito. Vamos voltar à questão do propósito. E qual é o propósito? Quando nós saímos do ponto 1.1 e vamos para o ponto de número 1.2, a promessa do revestimento de poder, nós vamos ver algumas realidades. Calma que aqui eu quero parar um pouco mais de tempo, porque vai ser um pouco mais dilurido, como diz o outro. Tá bom? Então nós vemos no ponto de número 1.2, a promessa do revestimento do poder dentro da lição que nós estamos falando do batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico. Veja, nós temos aqui a promessa de revestimento de poder. Porém, veja, dentro da questão dos propósitos, vamos correr agora aqui para cima. Veja, no ponto de número 1.2, nós temos que é uma doação, quer dizer, o revestimento, o batismo no Espírito Santo, é uma doação dos céus ratificando as palavras proferidas pelo Redentor. Quer dizer, autenticando, chancelando. Quer dizer, quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, quando foi a efusão, o derramamento em Atos dos Apóstolos, o Senhor estava simplesmente dizendo o que o meu filho havia dito, havia premeditado, havia profetizado, havia vacinado, é verdade, porque agora eu estou corroborando com aquilo que ele profetizou, derramando sobre vocês. Então veja que esta doação de Deus para a nossa vida é uma ratificação das palavras. O propósito de Deus, né? À primeira vista, nesta doação, quando o Senhor nos dá o batismo, quando o Senhor nos reveste de poder, quando nos dá esta graça, é ratificar, é autenticar, é chancelar, é dizer a palavra do meu filho é a verdade, o que ele disse foi a verdade, e eu estou testificando para vocês, tá bem? Então nós vemos aqui no ponto de número 1.1, nós vimos a missão e a capacitação. A missão é o enviar, e o enviar ele só pode ser feito a partir do momento do revestimento de poder. Nós não podemos fazer uma obra completa, tanto é que todas as vezes, quando nós olhamos nos 5 versículos da grande comissão, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, nós vamos ver em todos eles a questão do revestimento do poder, do revestimento de poder, tá bem? Está aqui, do revestimento de poder em todos eles. Vai nos chamar a atenção que nós precisamos esperar, que nós precisamos. Mas, irmão Maurício, mas se eu não for agora revestido, selado, eu tenho que ficar sentado dentro da igreja parado sem fazer nada? Não, não é nada disso que está falando. Aqui está se falando de uma obra específica, de um chamado específico, de um momento específico, de um trabalho um pouco mais exigente, de um trabalho um pouco mais... que vai exigir um pouco, eu já falei, né? Vai exigir um pouco mais de nós. Porém, se eu não tenho, se eu não fui revestido, se eu ainda não fui selado, se eu ainda não falo em línguas estranhas, não quer dizer que eu não posso trabalhar para o Senhor. Isso nunca esteve na Bíblia e também não faz parte do pentecostalismo clássico, tá bom? Porque todos nós sabemos que ao recebermos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo e Ele habitando em nossas vidas, tá bom? Quando nós vamos mais adiante, saímos da missão de capacitação, nós vamos para o ponto de número 2, 1.2, que é a promessa de revestimento de poder. Então, este revestimento, né, vamos ao ponto de número 1.2, nós vamos falar, então, sobre esta dotação, tá? Sobre esta doação dos céus para nós, quer dizer, ratificando as palavras proferidas pelo Redentor, autenticando, tá? Dizendo, chancelando, mostrando para a igreja que aquilo que havia sido dito, profetizado, era verdade. A verdade tamanha que agora vocês estão recebendo o que ele falou. Quantas vezes ele não falou, meu filho não falou para vocês, o Cristo não falou para vocês? Veja, aqui os grifos são meus. Fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido, mas recebereis a virtude. E está todas as vezes mostrando que esta promessa lá de Joel, capítulo 2, seria uma realidade na vida da igreja, tá bem? Vindo a ser derramada no capítulo 2 de Atos, e depois todo o livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, alguns o chamam assim, logicamente que o livro chama Atos dos Apóstolos, nós estamos aqui só falando
à guisa de observações, de curiosidade, tá? Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, nós vamos ver em todo o livro de Atos, até o seu não término, porque ele não termina, o Espírito Santo agindo na vida dos apóstolos, da igreja, dos novos convertidos, dos antigos, dos estrangeiros, dos judeus. Nós vamos ver toda uma ação maravilhosa do Espírito Santo, tá bem? Então, saindo do ponto de número 1, que é missão e capacitação, nós vamos para a promessa de revestimento de poder. A promessa, ela foi cumprida quando o Senhor nos dá esta bênção vinda dos céus, tá? Mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto de Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Acontecendo no capítulo 2, então o Senhor autentica a profecia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e todas as vezes que ele mandou que nós ficássemos num determinado lugar aguardando o revestimento de poder para a nossa vida. Como crentes avexados que somos, muitas vezes nós não temos paciências para esperar aquilo que o Senhor tem prometido. Vamos, quebramos a cara, voltamos, nos arrependemos e esperamos o momento certo. Esta é a ordem. Primeiro o Senhor nos chama, o Senhor nos purifica, o Senhor nos capacita e o Senhor nos envia. Se fugir qualquer coisa desta ordem, não tem como dar certo. Tá bem? Então, ponto 1.2, a promessa de revestimento de poder, o tópico 1.3, uma experiência distinta da regeneração, onde ela está? Ela está aqui. Agora, nós estamos parados aqui, tá bom? Agora foi a hora que eu falei que nós vamos nos deter um pouco mais questões doutrinárias, Veja, nós temos aqui, impondo-lhes as mãos, tá bem? Isso está no textual, impondo-lhes as mãos. Aí depois nós temos o contínuo enchimento, na verdade prática, e depois nós temos, no objetivo de número 2, a diferença, tá bom? Isso aqui é o sinal de diferente, a diferença entre batismo com o Espírito Santo e regeneração, tá bem? E aqui para quem é a promessa. Então vamos lá. Daqui, desta diferença, nós vamos para o ponto 1.3. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar é que veja que há uma conduta por parte dos apóstolos. Veja que eles não fogem daquilo que o Senhor lhes ordenou, das ordenanças, dos mandamentos. E a primeira coisa que nós vemos é impondo-lhes as mãos. E todas as vezes que nós olharmos também no dom ministerial, no batismo com o Espírito Santo, uma coisa que nós vemos, falando das novidades, também falando aqui da busca exacerbada por novidades, veja, não havia nada. Impondo-lhes as mãos, era simplesmente, eles vinham, impunham as mãos, eles não punham as mãos, eles impunham as mãos. Pôr a mão, impor a mão, tá bom? Há uma diferença bastante grande. Então, o costume do Novo Testamento, o que nós vemos hoje, né? É bater com a Bíblia na cabeça do coitado do irmão, é dar banho com 1 litro de azeite, é dar banho com 1 litro de óleo, é fazer isto, e unge o carro, e unge a chave, e unge a irmã, e unge o irmão, e unge os filhos, e unge... Irmãos, quando nós olhamos para a questão, você fala, então quer dizer que não havia unção na Bíblia? Não foi isso que eu disse. Veja que os 3 ministérios principais do Antigo Testamento, todos eles eram com unção com óleo, que era o quê? O rei, era o profeta e era o sacerdote. Mas veja bem, todos estes aqui, a unção era com óleo. Isto no Antigo Testamento, tá? Então nós podemos copiar? Tá bom, então pega um animal, não vá fazer isso, pelo amor de Deus, e unge a ponta da orelha do sumo sacerdote, ou do sacerdote, ou do que você chama de pastor, né? E pinga uma gota de sangue na orelha dele, na ponta do dedo direito da mão direita dele, no polegar do pé direito dele, porque também era assim, era feita. Veja, ouvidos que ouvem a voz de Deus, as mãos que são feitas para abençoar e os pés. Tá bem? Então, isso são novidades. Nós vamos vendo que esses tipos de coisa, hoje nós vemos
Uma vez vieram me chamar, uma certa feita, para uma libertação, a pessoa estava possessa. E eu perguntei quem está lá, fulano de tal, eu já sabia, né? O cabra, se tivesse que segurar, ninguém ia segurar, porque ele já estava de óleo, de azeite, dos pés à cabeça. E a Bíblia não diz para nós expulsarmos demônios com azeite, com unção, não se unge demônio. Veja, e eu fui... Nós acabamos indo, graças a Deus, não precisa contato, você vai expulsá-lo em o nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nome, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome, tá bem? E o que aconteceu? Veja, graças a Deus a pessoa foi liberta e mais um ensino foi dado. Por quê? Veja, o que purifica pecados, o que perdoa pecado? O sangue de Jesus Cristo. O que cura o enfermo, a oração da fé mediante a unção com o óleo, com o azeite. E com que se expulsa o demônio? Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que o próprio arcanjo não usou palavras de maldição contra o diabo pelo corpo de Moisés, mas ele disse, o Senhor te repreenda. Por isso que eu disse, veja, então algumas coisas que nós vamos aprendendo, algumas heresias que nós precisamos fugir. O movimento pentecostal, infelizmente, ele está sendo lotado de atos, de atitudes que não fazem parte da liturgia, que não fazem parte do culto, que não fazem parte das sagradas escrituras. Então nós vemos a primeira coisa aqui, impondo-lhes as mãos, simplesmente. Se nós olharmos todo o livro de Atos, você não vai ver outra coisa a não ser Pedro impondo as mãos, Paulo impondo as mãos, fulano impondo as mãos, e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus Cristo de Nazaré, utilizando suas ferramentas, homens e mulheres jovens, santos, devotos, e estão na presença de Deus, estão imbuídos da graça de Deus. Tá bem? Então, veja, nós vemos aqui a primeira coisa no texto áureo, em Atos 19, capítulo 6, que impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Hoje nós vemos uma inundação de heresias de verdade, tá bom? Ele pode chamar sem medo, concernente à forma de receber o batismo com o Espírito Santo. Eu posso colocar uma forma, eu posso colocar assim, irmão fulano de tal foi batizada lavando louça. Todas as irmãs têm que ser batizadas lavando louça. Não, isso não existe. Eu fui batizado com o Espírito Santo dormindo. Aí todo mundo tem que ser batizado com o Espírito Santo dormindo? Não. Veja, eu não posso limitar o poder de Deus, mas também eu não posso acrescentar heresias que nunca existiram nem dentro da palavra de Deus, na historicidade bíblica, na historicidade, na eclesiologia, na doutrina do Espírito Santo, tá? Da paracletologia, da pneumatologia, eu não sei qual o termo que você vai usar, mas eu não posso inserir, eu não posso colocar dentro da lição ou trazer como doutrina aquilo que não existe. Aquilo que não existe, eu preciso tomar cuidado com isso para não acabar fazendo ou falando besteiras, tá bom? Então nós vemos aqui, a primeira coisa que eu gostaria, que eu falei que nós íamos, é isto aqui, impondo-lhes as mãos. Só. Mãos santas, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda, tá? Esse negócio de ficar dando banho de azeite nos irmãos, fazendo isto, fazendo aquilo, uma infinidade de coisas que não existem, nós precisamos tomar cuidado, tá? Por causa das heresias que estão surgindo no nosso meio, já há algum tempo. Segunda coisa que eu gostaria de falar, está na verdade prática, ele diz aqui, como discípulos de Cristo, temos uma missão a cumprir. Devemos buscar a experiência do batismo com o Espírito Santo, tá bem? Isto é ponto de honra, buscar o batismo com o Espírito Santo. Tá bem? Busquei, recebi, e agora? Aí vem a pergunta, e agora? A experiência do batismo com o Espírito Santo. E agora? Agora é
o contínuo enchimento do Espírito Santo. O que isto tem a ver, irmão Maurício, com chamar a atenção do crente? Existem crentes que são batizados com o Espírito Santo e eles param no tempo. Eles param. Eles falam em língua estranha uma vez na vida, é batizado, fala em língua estranha e profetiza. Outro é batizado e às vezes recebe também o dom da revelação, o dom da visão, os dons do Espírito Santo. Mas eles param. Porém, meus queridos irmãos, a partir do momento em que eu recebo o batismo com o Espírito Santo, a efusão, o derramamento, eu tenho que fazer o quê? A manutenção disto. Veja, é a mesma coisa que eu vou fazer numa construção, coloco uma caixa aí de 1.000 litros, 1 metro cúbico de água, 1.000 litros d'água, tá bem? Mas eu só faço uso de 500 litros. Por quê? Aí eu pego a boia que vai conter o enchimento desta caixa, desse recipiente, e paro na metade, em 50%. Tem razão? Tem motivo? Não. Então, por que eu comprei uma caixa desse tamanho? Ou então, eu pego e, ao chegar a um determinado volume, eu paro. Não. Mas aqui, na verdade prática, nós aprendemos sobre o contínuo enchimento do Espírito Santo. Isto fala do transbordar do Espírito Santo. Sabe o que é transbordar? É quando você se enche de uma tal maneira que nem a boia não vai sustentar, vamos dizer assim, não tem o que sustente, você vai transbordar, você vai falar em línguas estranhas, você vai chorar na presença de Deus, você vai ter revelações, você vai ter dons, você vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Então veja, com o batismo com o Espírito Santo, vem também o contínuo enchimento do Espírito. Por quê? Tudo que enche, a tendência é que, conforme você vai usando, é ele ir diminuindo o volume. Tá bem? E se você não prestar atenção, este volume pode se esgotar, ele pode terminar. Tá bem? É por isso que nós precisamos ter um controle. É por isso que nós instalamos boias. A partir do momento em que ele chega num volume muito perigoso, muito baixo, ele simplesmente vai abrir as comportas, a água vai vir para dentro da caixa d'água e ela vai encher novamente. Colocamos uma outra boia para que ela não derrame. No nosso caso, pelo amor de Deus, irmão, quando você for batizado com o Espírito Santo selado, não coloque boia para reter o enchimento. Deixe encher até transbordar. Enche até que transborde. E você fala em línguas estranhas, você profetiza, você busca, você exalta a Deus, as pessoas estão olhando para você e você não está preocupado com o que está acontecendo ao seu redor. Você quer cultuar, você quer adorar a Deus. Veja, mas senão nós vamos chegar aqui, né? Depois da diferença entre batismo com o Espírito Santo, nós damos uma paradinha e vamos aqui. Mas, irmão Maurício, para quem é a promessa? Para todos os que creem. Mas eu não posso ser leviano com você. Todos os que creem e buscam vão ser batizados? Não, nem todos. Mas nem por isso eu vou deixar de buscar, nem por isso eu vou deixar, é para todos o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. É para todos o batismo clássico, o revestimento clássico do Espírito Santo na nossa vida. Mas por mais que eu busque, irmão Maurício, eu tenho buscado há tantos anos, eu não sou merecedor, eu tenho algum pecado, Jesus não me ama. Não é nada disto. Continue buscando, continue clamando. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas veja, é para todos os que creem. Para todos os que creem na promessa. Que promessa é essa? Na promessa do derramamento do Espírito Santo. E nós precisamos acreditar. Nós precisamos bater o pé e ficarmos firmes nesta doutrina. Como eu disse, nós paramos então na diferença, né? A diferença entre batismo com o Espírito Santo e regeneração. Nós falamos no ponto de número 1 e eu parei no ponto de número 1,3. Por quê? É justamente sobre isso que nós vamos falar. Veja que eu tracei uma seta aqui ligando esses dois assuntos. Então, a diferença, esse é o sinal de diferença, né? Do diferente, de diferença, entre batismo com o Espírito Santo e regeneração. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder. O que é um revestimento? Quando eu falo de um revestimento, eu estou falando de algo que já tem uma determinada vestimenta e eu vou colocar outra por cima, ou outras por cima,
Se você olhar um pedreiro, ele veste a parede e depois ele reveste, já é chamado de revestimento, né? Antigamente a gente chamava no chão de azulejo, aliás, no chão, na parede era azulejo, né? E no chão era piso. Hoje é tudo chamado de revestimento, revestimento de parede, revestimento de piso, mas tudo é chamado de revestimento. Então, quando eu falo de revestimento, eu estou falando de uma camada a mais, de algo a mais, de uma vestimenta a mais, daquilo que vai acrescentar. Então, quando eu falo batismo, eu estou falando num mergulho. Mais à frente nós teremos identificações da palavra mais contundentes que nós vamos ver. Então, vamos aqui. Qual a diferença? Então, primeiro, assim, rapidinho, diferença entre batismo e regeneração. Batismo é o revestimento de poder. Regeneração é uma nova vida. É uma nova vida. Quer dizer, é uma nova criatura, como Paulo diz aos Coríntios. Tá bem? Como nós somos regenerados. Eu já falei sobre isso na aula de ontem, numa das nossas aulas eu falei sobre isso também. Se você puder dar uma olhadinha de vez em quando, assim nem que seja nas outras aulas, você vai ver que nós traçamos uma continuidade, uma linha de pensamento e unimos, nós temos duas salas para adultos, nós temos duas aulas para jovens e uma sala para os juvenis. Mas se você pegar os 5 assuntos, você vai ver que nós traçamos uma linha, tentamos dar uma linha, uma sequência lógica para que se entenda. Nós tentamos unir todos os temas para termos uma linha de pensamento só, para não trazer tanta confusão, não é confusão, mas tanta coisa, mas traçar uma linha só de pensamento dentro dos assuntos, tá bem? Então nós falamos sobre regeneração em outras áreas, tá bem? Então gerar, né? Generar é uma palavra latina, generar, você vai gerar uma nova vida, algo foi gerado e ele se estragou, agora ele precisa ser regenerado, restaurado, tá bem? E isso fala de uma nova criatura. Nós tínhamos uma vida, o pecado destruiu a nossa vida, agora em Cristo nós somos nova criatura, como diz o apóstolo de São Paulo, se eu não me engano, em 2 Coríntios, capítulo... esqueci. Tá bom? Tá, então vamos continuar. Veja bem, batismo e regeneração. Qual é a diferença entre os dois? Batismo é um revestimento, onde eu recebo uma vestimenta a mais, um poder a mais. Não é uma nova unção, não é uma unção diferente, tá bem? É uma unção um pouco mais, vamos dizer, contundente para um determinado serviço. Tá bem? E a regeneração é a nova vida. Agora eu vou ter uma nova vida em Cristo Jesus. Aquela velha criatura já não existe mais. Quando eu falo da finalidade, no ponto de número 1.3, eu volto aqui no propósito do revestimento do poder em Atos 1.8 e falo dos objetivos e alvo novamente. Então, qual é o alvo? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade do revestimento de poder? É testemunhar de Jesus Cristo. Não há outra finalidade. Não há outra. Não é para eu me aparecer, não é para eu me agigantar, não é para que se crie um pedestal e me coloque ali, não é para eu abrir uma igreja, não é para eu abrir... não é para amanhã ou depois achar que eu sou um bispo, um pastor, um isso ou aquilo. Isso vem do meu chamado, tá bom? Isso é uma outra situação. Mas existem pessoas que, ao serem revestidas, ao receberem esta doação dos céus, eles já se colocam aí, começam a passar os pés pelas mãos e criarem ilusões, né? Viverem uma vida ilusória que só lhes trará problema no princípio. Mas veja, qual é a finalidade do revestimento de poder? Tá? Olha aqui, propósito deste revestimento de poder. Qual o objetivo? Qual a finalidade? Testemunhar de Jesus Cristo, testificar. Tá bem? Este é o propósito. Este é o propósito. E eu coloquei um asterisco. Aqui estou tentando achá-lo onde ele deve estar. Ele está lá e daqui a pouco nós vamos chegar até lá. Tá bem? Então a finalidade do revestimento de poder é testemunhar, é testificar e ser-me ex-testemunha. Tá bem? Não há outra finalidade, não há outra prioridade a não ser falar do amor de nosso Senhor Jesus Cristo.
Tá bom? Ah, mas aí você volta àquela antiga questão. Mas, irmão Maurício, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo para evangelizar? Não, não. Existem situações que sim. A maioria das situações, não. Todos nós temos um ministério geral de evangelizar, tá bom? Depois nós vemos novamente no ponto de número 1.3, se nós voltarmos lá, tá? Mas foi pela oração, veja, agora nós temos a oração de Pedro e a imposição novamente das mãos dos apóstolos, tá? Voltamos aqui no princípio e fugindo das novidades, e fugindo das novas novos paradigmas, nova unção, nova, um monte de coisa nova que nada tem de novo. Tá bem? O que é isto? Nós vamos voltar então, olha, de novo, imposição de mãos, coisa antiga, coisa velha, oração é coisa de velho, é coisa velha, a oração vem lá do Gênesis, tá bem? Então, novidades, não quero, estou fugindo, estou vazando, mas eu vou continuar no quê? Nas doutrinas que as Sagradas Escrituras me trouxeram, através de Cristo, através dos apóstolos, dos pais da igreja, dos reformadores, até os dias de hoje, tá bem? Veja, impondo-lhes as mãos, e até hoje a imposição das mãos, ela é feita. Quando eu fui chamado ao Santo Ministério da Palavra, lá no Belenzinho, vários pastores estavam no púlpito e vários obreiros que iam ser separados para o Santo Ministério da Palavra e ninguém recebeu uma gota de azeite na cabeça. O azeite que nós recebemos foi a unção do Espírito Santo. Agora, o reconhecimento dos homens, a imposição de mão, e o Santo Ministério orou por nós. E nós trabalhamos até o dia de hoje, tentamos trabalhar para não dar escândalo nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Nós vamos agora para o ponto de número, terminando, agora vamos para o ponto de número 2, se eu não me engano, eu pus um 2.1, deve ser isso aqui. Vamos falar sobre a expressão do batismo com o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre atitudes importantes daqueles que anseiam o batismo, tá bem? Então, a expressão batismo com o Espírito Santo, ele vai falar do quê? De um mergulho, vai falar de o derramamento, quando a efusão, o derramamento, quando fala que nós estamos imbuídos, somos dominados pelo Espírito Santo, nós somos tomados pelo Espírito Santo. Então a expressão batismo com o Espírito Santo tem a ver com isto. Mais adiante nós vamos. Atitudes importantes dos que anseiam pelo batismo. Existem atitudes, tá bom? Se nós formos sair do ponto aqui, da introdução do ponto 1 para o ponto 2, ou se vocês preferirem, a gente pode ir por partes, tá bem? Então vamos dar uma parada aqui nas atitudes importantes e vamos continuar, daqui a pouco nós ligamos com o ponto 2, 3 lá. Então o revestimento, o que é revestimento de poder? Revestimento é igual a imersão. Imersão fala de mergulho, de ser imbuído, de ser mergulhado, de ser dominado, de ser cheio do Espírito Santo, tá bem? Então esta é a expressão batismo com o Espírito Santo, e o revestimento é igual ao quê? A imersão no Espírito Santo. Fala do mergulho. Quando nós pegamos algumas palavras, eu não gosto muito de usar esses termos, porque eu também não sou doutor nisso. Nós vemos algumas palavras no grego, no hebraico, ou vemos no latim, ou no grego, no Novo Testamento. Nós vamos ver imersão, nós vamos ver baptizar, nós vamos ver imergir. O que mais que nós vamos ver? Mergulhar. Tudo isto são termos quando nós estamos falando de uma vida agora que está sendo completa pelo Espírito Santo. Ela está sendo revestida, tomada. Veja, nós temos a ideia de baptizar, que é a mesma coisa que mergulhar, tá bem? Imergir, né? Se bem que imergir, no caso, é subir, né? Como quando um submarino submerge, ele vai para debaixo. Quando emerge, ele sai, né? Mas nós estamos falando de imersão, tá bom?
no Espírito Santo, é você ser mergulhado, você ser imbuído, você ser baptizado. E assim nós vamos ver que essas expressões são todas elas que nos ligam à ideia. Quando você vê um irmão, ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele mergulhou. Veja, tanto ele está cheio do Espírito Santo, como está coberto pelo Espírito Santo. É a mesma ideia. Então, ao mesmo tempo, ele está dentro do Espírito Santo, e o Espírito Santo está dentro dele. Esta união, vamos dizer assim, é que vem o transbordamento. Como eu disse aqui, que vem esse enchimento é que vem o transbordamento. E esse transbordamento, o que é? São línguas estranhas. Se você tem o dom das visões, se você tem o dom de revelação, se você tem o dom de profetizar, é este momento em que você transborda, você derrama no culto, onde você estiver, você vai ser uma ferramenta, você vai ser meu Deus, você vai ser um dinamis na mão de Deus, e o poder de Deus vai ser espalhado, o poder de Deus vai ser sentido, derramado, e você será a fonte, né? Como um farol que brilha, como ponte sobre as águas, como brisa no deserto, como flecha que acerta o alvo, é tudo. Você será um instrumento maravilhoso, mas você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus se aposse de você. Que eu preciso permitir, nós precisamos permitir, a igreja precisa permitir esta posse do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos fazer isto, tá bom? Vamos mais adiante, então paramos aqui. O ponto de número 2.2, depois ainda faltam as atitudes simples aqui, o ponto 2.2 veja, o falar em línguas estranhas, quando nós falamos no revestimento, ponto 2.2, né, deixa eu achar aqui também na lição, a evidência inicial. Qual é a evidência inicial? Nós já falamos, é o falar em línguas estranhas, tá bem? Mas o falar em línguas estranhas não pode ser uma iniciativa do homem. Ele começar a pipi, e ele, sem mais nem menos, começar a falar. Existem outros lugares, veja, tem até escola para ensinar a falar em língua estranha. É algo esdrúxulo, é algo impensável, sabe? Nós precisamos tomar cuidado para não cairmos nesses contos da carochinha, tá bem? O batismo com o Espírito Santo, ele é espontâneo, você vai buscar, nós vamos falar sobre as atitudes importantes, porém, veja, antes disso, eu preciso alertar você que o falar em línguas, isso não pode ser uma iniciativa minha. Eu ouço outros irmãos falando e vou imitá-los, vou copiar. Veja, falar em línguas estranhas não é uma imitação, é um dom. É um dom. E cada um de nós, veja, esta capacitação, ela é dada conforme o Espírito Santo concede. Por que conforme o Espírito Santo concede? Porque o Espírito Santo concede, ele vai conceder o dom, não segundo a vontade daquele que vai receber, mas segundo a necessidade da igreja. A igreja, todos os dons concedidos, eles são dados por quê? Por causa da igreja. Não é o dom por causa do recebedor, mas o recebedor recebe o dom por causa da igreja. Ele vai ser uma ferramenta com aquele dom que o Espírito Santo dará a ele vai ser uma ferramenta dentro da igreja. E o Senhor vai usá-lo ali dentro, tá? Seja para exortação, seja para cura, seja para o que quer que for, que alguns ou quase toda a igreja precisa. Então, veja bem, falar em línguas estranhas, não por iniciativa própria, tá? Você não vai sair copiando os outros falar em língua estranha, nem vai entrar nessas escolas para aprender a falar em língua estranha, tá? Que isso aqui não existe. Mas, veja, o dom é dado conforme o Espírito Santo lhes concedia, Atos 2:4. Então, o Espírito Santo, ele via a necessidade da igreja, ou do local onde aquele irmão estava inserido, ele concedia o dom. Ele concedia o dom. E aquele dom, ele era usado, a pessoa, Deus usava, o Espírito Santo usava, o capacitava para usá-lo por causa de uma necessidade da igreja, por causa de uma necessidade do povo, tá bem? Então, parabéns para você, parabéns para nós que somos batizados com o Espírito Santo e temos dons, porque os nossos dons não são para nós, não são para nos servir de alguma coisa.
Os dons que o Senhor nos deu foi para que nós fôssemos ferramentas úteis segundo a necessidade da sua igreja, onde estamos inseridos, onde estamos colocados. Tá bem? Então vamos voltar aqui às atitudes importantes dos que anseiam pelo batismo. Então nós vamos lá no ponto 2.3, primeira coisa. Então eu vou adiantar a questão. As atitudes corretas são o quê? Pedir, buscar e interessar-se. Tá bom? Aqui nós voltamos à ideia da promessa ser para todos, mas eu gostaria de falar sobre as atitudes importantes. Quais são? Primeiro, pedir. Você precisa pedir, mas não é um pedir de qualquer maneira. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: e se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Desde já estão abertos os meus olhos, os meus ouvidos, as orações que se fizerem neste lugar. Então nós vemos humilhação, oração, busca e consertar o caminho torto. Consertar o caminho torto. Tá bem? Então, quais são as atitudes importantes dos que anseiam? Não deixar de pedir, de maneira alguma, não deixar de buscar, de maneira alguma, e não deixar de se interessar pelo assunto batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, paracletologia, pneumatologia. Você deve fazer isto de todo o seu coração, de toda a sua força. Tá bem? Quando nós falamos também sobre o desejar, sobre a fé, veja, no ponto 2.3, nós vemos receber o batismo no Espírito Santo. Geralmente o batismo com o Espírito Santo, ele é recebido, ele é precedido pela pregação, veja, o anúncio do Evangelho. A maioria das vezes, ou a maioria esmagadora das vezes que nós vemos na Bíblia, o derramamento, o batismo com o Espírito Santo, ele é precedido pelo anúncio da palavra de Deus, do Evangelho, da pregação. Por quê? A partir do momento em que a pregação do Evangelho genuína é feita, veja, o ouvido, o ouvido interessado, o que ele produz? Ele produz fé e produz desejo para receber o batismo. Então vejam bem, quando eu ouço uma mensagem, por que nós não vemos tanto interesse hoje pelo batismo com o Espírito Santo? Porque não há mais mensagens referentes à efusão, ao derramamento, à glossolalia, ao falar em línguas estranhas, aos dons do Espírito Santo. Aleluia. Aos dons do Espírito Santo. Mas a partir do momento em que o Evangelho é anunciado genuinamente, caracteristicamente imbuídos no Espírito Santo, veja, quando se ouve, aqueles que ouvem, produz neles, aqueles que recebem a palavra, é produzido neles fé. Que fé? Uma fé tal que os mova a buscar, a desejar, a ansiar pelo batismo com o Espírito Santo. Tá? Porque tudo que nós vemos é movido por fé. Por que nós aceitamos a Jesus? Não, um dia eu acordei, levantei a mão. Não, o Senhor me deu fé suficiente para que eu levantasse a minha mão naquele dia, no dia. Quantos apelos nós ouvimos até aquele dia? E quantos apelos nós rimos, nós dispensamos, nós nos evadimos, nós simplesmente deixamos de lado. Mas aquele dia foi diferente. Aquele dia é como se um amigo meu disse assim: quando eu fui ver, irmão Maurício, eu já estava lá na frente com as duas mãos erguidas, chorando com os olhos fechados. Fé. Então, quando nós ouvimos aqui esquemar, quando nós ouvimos debaixo de uma obediência, ou obedecemos o chamado, obedecemos a mensagem do Evangelho, esta obediência vai nos fazer o quê? Adquirir uma fé suficiente para desejar receber o batismo com o Espírito Santo. Receber o batismo com o Espírito Santo. Então vejam bem, como que eles vão ouvir se não tem quem pregue? Ora, meu pastor, meu superintendente, meu professor, se vocês não falarem do batismo com o Espírito Santo, se não falarem de pneumatologia, se não falarem da terceira maravilhosa pessoa da Santíssima Trindade, Deus e Espírito Santo, isto aqui não vai acontecer e isto aqui não virá. A fé não acontece e o anseio não aparece. E ficamos aí sem pedir, sem buscar, sem se interessar. A promessa que é para todos fica dormente e os dons simplesmente vão para
à gaveta, os dons vão para as prateleiras e nós não ouvimos. Também no final 3.1, encerrando a aula, né? 3.1, os aspectos bíblicos fundamentais para quê? Para o batismo com o Espírito Santo, também o pentecostalismo clássico, tá? Quais são, então, que nós temos aqui no ponto 3.1? Ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. Então, primeira coisa, ser batizado e ser cheio, como eu disse aqui, veja, você recebeu o batismo, você continuou no enchimento do Espírito Santo, a manutenção, e tudo isso é muito bom, porém, o que acontece, se eu puxar aqui, estragar a lição, o que é que eu vou ver? Isto não me exime, não dispensa o meu perseverar em oração, buscar a renovação e avivamento. Não é porque eu fui batizado com o Espírito Santo, não é porque eu transbordo, tá? Porque eu falo em línguas estranhas, porque eu tenho dons, que isto vai me tirar a responsabilidade de preservar, de continuar buscando em oração, veja, buscando renovação, eu tenho que me renovar a cada manhã, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, segundo disse Jeremias, também a renovação na minha vida tem que ser nova todas as manhãs eu tenho que acordar em novidade de vida, renovado, transformado, cheio, alegre, esfuziante na presença de Deus, tá bem? E também o avivamento, tá? E este avivamento, como eu já disse, não é só barulho. Este avivamento aqui, se eu estou cheio do Espírito Santo, qual é este avivamento? Qual é este avivamento? Qual é a finalidade? Testemunhar, testificar sobre a salvação em Cristo Jesus, daquilo que ele fez na minha vida. Tá bem? 3.2, o que visa o dom? Né? 3.2, vamos ver, 3.1, 3.2, se eu encontrar aqui, 3.2, né? Já passei também, 3.1, 3.2, línguas como evidência e dom. Tá bem? Nós já falamos bastante sobre isso, tá bem? Mas línguas ou os dons do Espírito Santo também têm finalidade, também tem propósito. Qual é o propósito de você ser batizado com o Espírito Santo, ou você transbordar, ou você ter outros dons? Veja, o dom visa cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Então, aquela capacitação, lembra que eu disse que o Senhor Espírito Santo, ele nos dá o dom conforme a necessidade da igreja? Então, nós vamos voltar agora e pensar nisso aqui. Cuidado. Eu preciso cuidar do meu irmão. Eu preciso cuidar da igreja com o dom que Deus me deu. Eu não sei, talvez, vamos sair dos dons, vamos falar do dom de ensinar, tem que ser com esmero, preciso fazer isto. O dom de apacentar, o dom de conduzir as águas tranquilas, o dom de, como é que chama lá? De doutrinar. Então, tudo isto, tudo aquilo que Deus me dá, todo presente, todo dom, qual é o propósito dele? Cuidar de uns, é o cuidado de uns para com os outros. Mas por que este cuidado? Para que a igreja cresça, para que a igreja se edifique. Veja, quando nós cuidamos uns dos outros e usamos até mesmo aquilo que Deus nos dá, e aparentemente é para nosso uso, e nós não o vemos assim, nós fazemos justamente o contrário. Quando nós cuidamos, essa edificação, este crescimento, este prosseguimento, ele é claro, e os de fora vão ver, os de fora vão ver, os de fora. Veja que os de fora, eles vão acompanhar isso. Eles vão dizer, que coisa interessante, né? Cada um tem o seu, mas ninguém usa para ele mesmo, cada um usa pelo seu próximo. E é por isso que a igreja deles cresce tanto, né? Que coisa interessante. É um cuidando do outro, é um fazendo pelo outro, é um estando junto com o outro. E os de fora, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, eles começam a vir e também fazerem parte da comunidade cristã, e como nós vemos em Atos, ela crescia cada dia. Em número, ela crescia cada dia. Finalizando, então, nós estamos falando sobre o dom,
crer, tá? Acreditar, principalmente o quê? Na sua atualidade. Veja, existem muitas denominações, como eu já disse, bonitinho, fofinho, bonitinho, bem feitinho, mas não é um cachorrinho, não é nada de estimação. Veja, e nós precisamos tomar cuidado, porque lembra antigamente aqueles hinos que ele vinha com um sapatinho de algodão, sabe aquele passinho de gato? Ninguém escuta, tá bem? Então, veja, eles querem ensinar que os dons, eles terminaram com os apóstolos. Esses são chamados de cessacionistas. Eles dizem que os dons não existem, que isto que os pentecostais fazem, que os neopentecostais, nós já falamos sobre isso também, está aqui não avalizando a ideia dos neopentecostais, mas eles também usam. Veja, isso aqui acabou, não existe. Logo, é uma mentira o que a igreja faz. Porque o prazer, principalmente, é de atacar uma determinada denominação que nós sabemos qual é, né? Ela começa com um A, e nós colocamos um pontinho, e depois um D, e depois vem as suas sedes, né? É praxe, é costume. É praxe, é costume. Mas, vejam, nós, pentecostais, o movimento pentecostal que vai continuar incendiando o mundo é um movimento pentecostal que a igreja moderna acredita na atualidade dos seus dons. Ora, não pode existir uma igreja que se diz pentecostal que não acredita que os dons são para os dias de hoje. Que o batismo com o Espírito Santo e os demais dons, né, tanto os ministeriais quanto os dons de milagres, os dons de ciência, os dons, tá, como o apóstolo Paulo nos diz, eles pararam com os apóstolos. Nós temos que tomar cuidado com os cessacionistas. Tá? Nós temos muito deles aí, cessacionistas. Nós temos muitos deles aí, tudo bonitinho, né? No púlpito, palitozinho, gravatinha, não tem barba assim igual a do irmão Maurício, mas eles estão muito bem trajados. Mas eles vêm com essa ideia de que os dons cessaram. E isto aqui, a questão do batismo com o Espírito Santo, como nós vimos lá na Rua Azusa, número 312, ou quando nós vamos além antes disso, nós vamos ver que o ponto vital da igreja pentecostal ou do pentecostalismo clássico são os dons do Espírito Santo, são as manifestações miraculosas do Espírito Santo. E se nós começarmos a ouvir cessacionistas, seja eles quem forem, tenho grandes amigos em igrejas que professam, são meus amigos. Eles professam este ensino. E nem por isso vou tê-los como inimigo, mas também não concordo. Mas se nós começarmos a aceitar essas conversinhas, tá bem? Esses pormenores que eles trazem, nós, infelizmente, vamos perder o quê? A crença. Tá bom? E deixar de acreditar, irmãos, é ponto vital, porque quem acredita é crente. Aí você fala, mas até o diabo crê, mas o diabo não obedece. Você obedece e eu obedeço. Tá bom? Então vamos ver aqui. Crer na atualidade do quê? De tudo isso aqui, dos dons, das manifestações, das operações, dos objetivos, dos alvos, das atitudes que precisamos ter. Veja, acreditar que a promessa é para todos nós. Veja que esse obedecer também não pode ser uma coisa só de ver, passivo, não, tem que ser ativo, tem que ser uma atividade, você tem que produzir, correr atrás, não ficar sentado assistindo as coisas acontecerem, tá bom? Cuidar uns dos outros, oração, renovação, avivamento, cuidado, edificação, tudo isto culminará na atualidade. Se nós não acreditarmos nesses dons, nós não poderemos acreditar em nada disso que acabamos de dizer, porque tudo está baseado na operação, na intervenção divina de nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. E se nós deixarmos de acreditar nisso, nós deixamos de ser pentecostais, tá bom? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor Deus nos permitir, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.